Como uma força tão poderosa da natureza poderia se tornar um lar para os seres humanos que vivem em sua sombra? Em nosso planeta existem lugares que possuem uma beleza e mistério tão incomuns que, às vezes, parece que eles não poderiam ter surgido sem a ajuda de extraterrestres ou forças sobrenaturais. No entanto, todos esses milagres, desde as estruturas aneladas misteriosas até os minerais vibrantes, são criados pela própria natureza, que, como um artista, utiliza o tempo e os elementos para criar suas obras-primas. Como surgiu essa vasta planície e quais segredos ela ainda guarda sob sua brilhante camada de sal? O Lago de Geyser, na Altai, é um lugar verdadeiramente fascinante, onde o fundo do lago constantemente apresenta padrões azul esverdeados criados pelos jatos de fontes termais. A água no lago é cristalina e, graças aos géiseres quentes no fundo, formam-se círculos concêntricos que lembram os olhos de um planeta, hipnotizando qualquer um que ousar olhar para essa profundidade natural. Essa anomalia natural é um exemplo raro de uma fonte térmica em um clima frio incomum para esses fenômenos. Ao contrário da maioria dos corpos d'água térmicos, o Lago de Geyser não congela nem nos meses mais rigorosos do inverno, tornando-o ainda mais misterioso. Debaixo do gelo, é possível ver o movimento dos fluxos subterrâneos que criam esses padrões hipnóticos, que parecem contar sua própria história. Quem poderia imaginar que em um canto tão remoto e severo da Terra se escondesse tamanha maravilha da natureza? Os moradores locais contam lendas sobre seus encontros com esse lago, cheias de mistério e admiração. Mas quem realmente criou esses morros e qual era seu significado para as antigas civilizações? Os morros de chocolate continuam sendo um mistério, destacando que a natureza e a história estão cheias de segredos que ainda esperam ser descobertos. A grande fossa azul na costa do Belize não é apenas uma formação natural, mas um mistério que atrai mergulhadores de todos os cantos do mundo. Este gigantesco cráter subaquático, com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 224 metros, faz parte de um sistema de recifes que se formou ao longo de milhões de anos. Como uma cratera tão grande poderia se formar nesse paraíso tropical? Cientistas acreditam que a grande fossa azul surgiu como resultado do desmoronamento de um karst calcário, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. A água encheu as cavernas e, com o tempo, formou essa impressionante estrutura que pode ser vista até do espaço. Mas o que se esconde em seu fundo? Muitos mergulhadores afirmam que esse lugar está cheio de imagens misteriosas e uma flora e fauna marinhas únicas, mas até hoje ninguém conseguiu explorar detalhadamente essa cratera enigmática. Alguns pesquisadores sugerem que nas profundezas da Grande Fossa Azul podem estar escondidos vestígios de civilizações antigas. Talvez esse lugar tenha sido usado para rituais ou como um santuário, como indicam as descobertas de artefatos antigos. Mas como os antigos poderiam interagir com essa cratera subaquática, isso permanece incerto. Ao mergulhar em suas profundezas, os mergulhadores podem observar estalactites
e estalagmites esquisitos que criam uma atmosfera de cavernas abandonadas. Cada hóspede pode sentir como a energia antiga desse lugar penetra nele, lembrando dos mistérios que estão guardados em suas águas. A Requi Punaú, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, é um lugar fascinante, onde a natureza criou um contraste perfeito entre água cristalina, areia dourada e verde vibrante. Aqui, onde o rio encontra o mar, surgem paisagens deslumbrantes, cercadas por dunas, palmeiras de coco e manguezais, criando uma atmosfera de verdadeiro paraíso tropical. Uma característica única do Punaú são as dunas de areia e os poços naturais que se formam durante as marés. Esses fenômenos naturais encantam pela sua beleza, e seus contornos brilhantes contra o horizonte azul criam uma sensação de conto de fadas, onde cada elemento se complementa harmonicamente. É um dos lugares mais pitorescos do Nordeste do Brasil, onde o sol refletido na água cria a ilusão de um rio de fogo, atraindo visitantes de todo o mundo. Esse símbolo dos Alpes continua a inspirar e surpreender, deixando um rastro de perguntas às quais ainda não se encontrou resposta. O Parque Nacional. Torres del Paine, no Chile, como uma pintura misteriosa, desenha torres de granito que se elevam ao céu infinito. Essas montanhas majestosas, com mais de 2.000 metros de altura, cercam um cenário extraordinário onde glaciares, como rios congelados, desaguam em lagos esmeralda que refletem a luz do sol. Aqui, entre a beleza severa da natureza, cada passo é uma imersão em um mundo de mistérios e segredos antigos. Neste parque, onde habitam espécies raras de animais, como o nandu e o guanaco, é possível sentir o hálito de eras passadas. Os glaciares que moldaram essa terra ao longo dos séculos guardam histórias enigmáticas sobre mudanças climáticas e povos antigos que poderiam ter vivido aqui. Como eles se adaptaram a essas condições severas? Lagos místicos como a Laguna Verde brilham sob o céu, cercados pela beleza indescritível das montanhas ao redor. Sua cor, que varia do verde profundo ao azul violeta brilhante, levanta a questão: o que exatamente lhes dá essa paleta extraordinária? Pesquisas científicas mostram que isso está relacionado com minerais, mas como eles chegaram aqui, a essa parte remota do mundo? O parque também é famoso por suas trilhas que levam aos recantos mais secretos da natureza, onde é possível ouvir o sussurro do vento e ver vestígios de civilizações antigas. Lendas dos povos locais falam sobre espíritos que guardam essas terras. Mas quem são eles? Talvez sejam apenas mitos, ou talvez essas histórias escondam uma verdade profunda sobre povos antigos que deixaram sua marca nessas montanhas. A cada passo por essas trilhas, novos enigmas são revelados, mas uma permanece sem resposta. Como essa terra conseguiu manter seus mistérios ao longo dos séculos? Na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, em meio a densas florestas tropicais, encontra-se uma das maiores maravilhas da natureza, a Cachoeira de Victoria Falls.
Os moradores locais chamam-na de fumaça rugiente, em referência ao contínuo véu de gotas que se eleva no ar como fumaça de uma fogueira gigante. Esse espetáculo, que encanta pela sua força, pode ser observado a muitos quilômetros de distância, e seu rugido é ouvido até mesmo a grande distância. A cachoeira de Victoria Falls não é apenas uma cachoeira, sua largura ultrapassa 1 quilômetro e sua altura supera os 100 metros. Quando o rio Zambeze se precipita em um profundo desfiladeiro, cria um espetáculo grandioso que, ao mesmo tempo, encanta e assusta. Como a natureza poderia criar uma obra de arte tão grandiosa, permanece um mistério. Existem diversas lendas que ligam a cachoeira a culturas antigas. Alguns povos locais acreditam que essas águas abrigam espíritos ancestrais que guardam seus segredos. Outros sugerem que a cachoeira já serviu como local sagrado para rituais e sacrifícios, mas os detalhes exatos foram perdidos ao longo dos séculos. Pesquisas modernas revelaram que a estrutura da cachoeira está em constante mudança. A erosão causada pelos poderosos fluxos de água faz com que a forma da cachoeira mude ao longo do tempo, e ninguém pode prever como ela será daqui a algumas décadas. No entanto, uma coisa permanece inalterada. A cachoeira de Victoria Falls continua a atrair turistas e cientistas, deixando por trás muitas perguntas. Os visitantes podem navegar pelo lago em um barco, mergulhando na luz de iluminação, que adiciona um encanto mítico a esse lugar. Como poderia tamanha beleza surgir na interseção do trabalho humano e da beleza natural? O Lago Peito, nas Montanhas Rochosas do Canadá, é um dos locais mais pitorescos do Parque Nacional de Banff, que encanta com seu encanto único. Sua forma incomum, que lembra a cabeça de um lobo, atrai a atenção dos viajantes, enquanto a cor azul-violeta da água muda ao longo do ano, criando paisagens inigualáveis. Essa cor misteriosa é resultado das menores partículas de rochas das montanhas, trazidas pelos geleiros derretendo para o lago, tingindo-o com cores tão extraordinárias que é difícil acreditar na realidade do que se vê. Não é de se espantar que muitos turistas busquem capturar essa beleza em suas fotos, tentando transmitir a atmosfera desse lugar onde a natureza e a magia se fundem. A plataforma de observação sobre o lago oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do Canadá, especialmente impressionante ao amanhecer. Nessa hora, quando os raios de sol começam a iluminar as redondezas, as montanhas refletem na água calma, criando a ilusão de que as fronteiras entre céu e terra se desvanecem. Como a natureza pôde criar tamanha maravilha, onde cada elemento parece parte de um plano grandioso. Cada passo por essa terra revela novos fatos, muitas vezes inexplicáveis, fazendo-nos refletir sobre quantas ainda enigmas nossa planeta guarda. O Monte Azur, na ilha de Tana, na Vanuatu, é um espetáculo natural que há centenas de anos expulsa lava e fumaça, atraindo pesquisadores e turistas. Sua atividade não cessa e muitos consideram esse vulcão um dos mais acessíveis para observação no mundo. Aqui, todos os dias, é possível assistir a um espetáculo de luz, quando a magma derretida emerge à superfície, criando uma cena hipnotizante que ilumina as redondezas, como um farol.
Esse vulcão merece o título de Farol do Oceano Pacífico, pois suas erupções são visíveis a muitos quilômetros mesmo à noite. Os habitantes locais veneram o Monte Assur desde tempos antigos, acreditando que o cráter abriga espíritos que podem se comunicar com os humanos, e cada erupção é vista como uma revelação enviada dos céus. Através da cortina de fumaça e chamas, os pesquisadores tentam desvendar os mistérios que estão guardados nas entranhas do vulcão. Como é possível que esse lugar se torne não apenas um fenômeno natural, mas também um centro de veneração espiritual? Ao redor do vulcão, há uma atmosfera especial onde a ciência se mistura com o misticismo, deixando muitas perguntas sem resposta. Os fluxos de lava e os jatos de fogo observados aqui criam uma cena única, capaz de encantar qualquer um que se aproxime desse fenômeno da natureza. Como é possível que lugares tão belos e perigosos coexistam na mesma linha do horizonte? Entre as majestosas montanhas da Malásia estão escondidas as misteriosas cavernas de Batu que impressionam com seus tamanhos e atmosfera. Gigantescas estátuas de deidades hindus, guardando a entrada das cavernas, parecem vivas, com suas cores vibrantes, contrastando com as rochas cinzentas. A altura da estátua do deus Murugan alcança 27 metros, tornando-a uma das mais altas do mundo. Para chegar ao templo principal, peregrinos e turistas enfrentam 271 escadarias, cada uma impregnada com a energia de milhares de pessoas que passaram por ali. À medida que se sobe, surgem vistas hipnotizantes das florestas verdes e montanhas ao redor, criando a sensação de estar na fronteira entre dois mundos. Dentro das cavernas reina um mistério, quebrado apenas pelo eco dos passos e sussurros dos visitantes. As paredes das cavernas estão adornadas com coloridas pinturas, retratando lendas antigas e deidades hindus, que foram esquecidas pelo tempo. Mas isso não é a única enigmática característica das cavernas de Batu. Em suas profundezas estão escondidos passagens secretas e cantos inexplorados, aguardando seus exploradores. Quais eram os objetivos dos antigos construtores, erguendo tais monumentos em um lugar tão remoto? Pesquisadores e arqueólogos continuam a estudar esse complexo único, revelando novos detalhes, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. A questão permanece aberta. Quais outros segredos esses monumentos guardam, esperando para serem descobertos? O Lago Abraham, no Canadá, é um corpo d'água artificial que se tornou um verdadeiro milagre da natureza, atraindo a atenção de viajantes e fotógrafos de todo o mundo. Suas águas transparentes escondem sob si bolhas misteriosas de metano, que se congelam nos meses de inverno e criam um efeito hipnotizante de céus de gelo, quando a luz solar penetra através do gelo azulado. O metano, que se forma pela decomposição de resíduos orgânicos no fundo do lago, sobe à superfície quando a temperatura cai. Esse gás congela em camadas de gelo, criando padrões únicos e estranhos que fascinam os amantes da fotografia, especialmente em dias frios e ensolarados, quando o gelo azulado brilha contra o fundo das montanhas cobertas de neve. A singularidade do Lago Abraham reside não apenas em sua beleza, mas também no processo enigmático
que ocorre sob sua superfície. Como tal fenômeno extraordinário poderia ter surgido? Essas perguntas permanecem sem resposta, destacando o quanto sabemos pouco sobre aqueles que viviam aqui quando esta terra ainda era silenciosa. O Lago Hiller, localizado na Ilha do Meio, atrai atenção por seu misterioso tom rosado. Não é apenas uma brincadeira de luz ou poluição química. Seu tom incomum é devido à presença de algas e bactérias específicas que vivem na água salgada. Esses micro-organismos, como a Dunaliella salina, produzem carotenoides, pigmentos que dão à água essa cor hipnotizante. O equilíbrio ecológico único do Lago Hiller cria condições ideais para a vida desses organismos. A alta concentração de sal na água favorece o crescimento das algas, e essa combinação de fatores é a fonte do mistério que os cientistas ainda não conseguiram explicar. Como é possível que, em um lugar, a água tenha essa cor vibrante, enquanto em outro é de um azul comum? Ao se aproximar do lago, é possível sentir um leve aroma salgado, e a superfície da água brilha sob a luz do sol, criando a ilusão de magia. Em meio a árvores densas e a natureza selvagem, esse lugar parece saído de um conto de fadas, deixando muitos visitantes com perguntas sobre a natureza e a origem desse fenômeno. Pesquisas mostram que o Lago Hiller permanece inalterado ao longo dos anos, mantendo sua cor rosada mesmo com as mudanças climáticas. Mas qual segredo ele guarda sob sua superfície lisa? Esse lugar envolto em névoa de mistério e expectativa continua a atrair pesquisadores que desejam desvendar seus segredos. É difícil imaginar quantos segredos ainda guarda essa valiosa vala, onde a natureza e a magia se unem. Os enigmáticos cantos das areias cantoras do Cazaquistão são um fenômeno que fascina e intriga. Imagine grandes dunas que não apenas repousam sob o sol, mas também emitem sons que lembram a melodia de um órgão ou o zumbido de um avião. Esse fenômeno ocorre quando as areias, movidas pelo vento, se esfregam umas nas outras, criando ondas sonoras que podem se espalhar por grandes distâncias. Moradores locais e viajantes que se encontram próximos a essas dunas muitas vezes sentem um ar de mistério ao ouvir esses sons vindo dessa região deserta. Como a natureza criou esse instrumento musical tão extraordinário e por que exatamente aqui, entre as areias, esses sons ganham sua força? Pesquisadores que estudam esse fenômeno acreditam que o tamanho e a forma das areias desempenham um papel importante na criação das melodias. Além disso, a umidade e a temperatura podem influenciar as características sonoras. Como é possível que essas dunas naturais se tornaram não apenas um fenômeno geológico, mas também um milagre musical? Alguns sugerem que as areias cantoras podem estar relacionadas a rituais antigos e lendas locais que são passadas de geração em geração. Quais são os mistérios que esses sons podem esconder? Esse lugar se tornou um símbolo da natureza, onde ciência e misticismo se entrelaçam, deixando muitas perguntas sem resposta.
O Matterhorn, uma montanha majestosa, ergue-se com seu quase perfeito contorno pirâmide sobre os Alpes suíços, como um guardião de antigos mistérios. Suas linhas afiadas e forma simétrica ideal se tornaram símbolo não apenas da natureza, mas também do desejo humano de alcançar o ideal. Este imponente pico, com 4.800 metros de altura, fascina a imaginação e inspira artistas, poetas e até mesmo fabricantes de chocolate. As lendas contam que o Matterhorn serviu de modelo para o logotipo do famoso chocolate Toblerone, o que apenas reforça sua unicidade e importância. Todo ano, milhares de turistas se dirigem à base dessa montanha para ver sua majestosa silhueta refletida em lagos de água cristalina. Mas o que essa montanha guarda sob sua mística capa? Pesquisadores não apenas estudam as características geológicas do Matterhorn, mas também seu significado mitológico. Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que habitam suas entranhas e sobre como essa montanha foi um local sagrado para tribos antigas. Como formas tão incomuns e histórias misteriosas surgiram nessa região, onde natureza e cultura se entrelaçam em uma unidade indissolúvel. As encostas do Matterhorn, cobertas por verdes pastagens e florestas misteriosas, guardam muitos segredos que aguardam para serem descobertos. Cada passo por esses trilhos causa arrepios e a sensação de estar tocando algo grandioso e desconhecido. Embora a ciência moderna possa explicar muitos aspectos desse fenômeno natural, o mistério de sua beleza permanece inexplicável, assim como muitas outras enigmas de nosso planeta. A Estrada dos Gigantes na Irlanda do Norte é um espantoso fenômeno geológico que atrai pesquisadores e turistas de todo o mundo. Centenas de milhares de colunas basálticas, organizadas em perfeitas formas hexagonais, emergem do solo, criando paisagens majestosas que parecem obra de uma força desconhecida. Mas quem poderia ter criado essa estrutura tão maravilhosa? De acordo com uma das versões, são vestígios do antigo herói Fionn mac Cumhaill, que construiu uma ponte sobre o mar para chegar à Escócia. No entanto, os geólogos afirmam que a Estrada dos Gigantes é resultado de atividade vulcânica quando a lava, ao resfriar, formou essas colunas únicas. Mas por que exatamente nesse local a natureza escolheu criar tal maravilha? Cada coluna, que pode atingir até 12 metros de altura, parece guardar segredos dos tempos antigos. O ar aqui está impregnado de mistério, e a frescura das pedras evoca a sensação de estar na beira de outro mundo. As lendas locais sobre gigantes e batalhas antigas apenas aumentam o fascínio desse lugar. Estudos mostram que a Estrada dos Gigantes foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o que confirma sua unicidade e valor. A cada ano, milhares de amantes de aventuras descem em suas profundezas para descobrir a magia contida em cada canto e, quem sabe, encontrar respostas para perguntas que ainda não têm resposta. Na praia de Moerhake, na Nova Zelândia, encontram-se pedras incríveis que, semelhantes a bolas de boliche gigantes, estão espalhadas pela areia. Esses quase perfeitamente redondos pedregulhos
atingem um diâmetro de 2 metros e parecem ter sido colocados ali de propósito. Cada pedra, coberta de sal marinho e algas, conta uma história cheia de mistérios e enigmas antigos. De acordo com as lendas locais, as pedras são os restos de uma canoa antiga que afundou nas águas. No entanto, os cientistas oferecem explicações mais racionais. A formação dessas pedras está relacionada a processos que ocorreram há milhões de anos, quando a água do mar se misturou com sedimentos, criando formações circulares únicas. Como essas pedras conseguiram manter sua forma perfeita por tanto tempo? Cada pedra possui um padrão e textura únicos que atraem a atenção de pesquisadores e turistas. Algumas estão cobertas de rachaduras e depressões, enquanto outras parecem absolutamente lisas e brilhantes. Mas o que é ainda mais intrigante, como essas formações naturais puderam chegar a esse estado? Entre os cientistas, existem muitas teorias, mas nenhuma delas pode explicar completamente esse enigma. Pesquisadores continuam a estudar as pedras, tentando entender sua origem e significado, deixando perguntas abertas que talvez nunca serão respondidas. A cada erupção, o vulcão Bromo reafirma que a natureza guarda muitos segredos e cada um deles espera ser descoberto. Os morros de chocolate nas Filipinas representam um dos fenômenos naturais mais enigmáticos do planeta. Mais de 200 de morros, parecidos com se fossem esculpidos em um único material, erguem-se sobre o paisagismo, criando uma sinfonia peculiar de formas e cores. Durante a estação seca, sua superfície fica marrom e eles realmente lembram chocolates, o que atrai turistas de todo o mundo. Mas como esses morros tão peculiares surgiram? Cientistas sugerem que eles se formaram devido à erosão de rochas calcárias, mas essa explicação não abrange toda a profundidade do mistério. Alguns pesquisadores propõem que os morros foram criados por civilizações antigas que deixaram suas marcas misteriosas. Grandes formações rochosas lisas, cobertas de vegetação verde na estação das chuvas, inspiram um senso de paz e grandiosidade. Ao se aproximar dos morros é possível sentir a frescura da terra e no ar há um leve aroma de flores tropicais. Lendas locais contam sobre gigantes que outrora habitavam esses lugares e sua luta pelo amor, o que confere a esse local uma aura ainda mais mística. Alguns acreditam que esses morros poderiam ter sido observatórios de astrônomos antigos, estudando o céu, enquanto outros sugerem que os morros escondem forças paranormais antigas. Talvez eles estejam apenas esperando o momento certo para se revelar à humanidade. O deserto do Namibe, localizado no sudoeste da África, é considerado uma das desertos mais antigos do planeta. Seus vastos espaços cobertos por dunas vermelho-alaranjadas que podem atingir 300 metros de altura fascinam e atraem pesquisadores de todo o mundo. Essas dunas, formadas ao longo de séculos sob a ação dos ventos, parecem vivas, mudando de forma e cor ao longo do dia. Contra o pano de fundo de um deserto sem vida, estendem-se fósseis antigos, deixados por organismos que outrora habitavam essas terras. Cientistas acreditam que o Namibe foi um fundo marinho há mais de 50 milhões de anos. Como uma vida tão rica poderia desaparecer,
deixando apenas enigmáticos vestígios na areia. Dentro desse deserto, há outros fenômenos misteriosos. Por exemplo, antigas linhas que os moradores locais chamam de caminhos universais. Alguns pesquisadores acreditam que essas linhas podem indicar locais de rituais antigos ou ter sido usadas como navegação por tribos perdidas. Mas o que realmente representavam esses símbolos? O clima do Namibe também adiciona sua unicidade. Aqui é possível encontrar oásis surpreendentes que se formam ao redor de fontes de água raras. Nesse lugar inóspito, mas fascinante, a vida encontra seus caminhos e os cientistas continuam a descobrir novas espécies de flora e fauna que se adaptaram a condições extremas. Esse lugar não só atrai pesquisadores, mas também levanta muitas perguntas, às quais ainda não há respostas. O que mais essa cratera subaquática esconde, esperando ser descoberta? As cavernas de Luray, na Virgínia, são um dos complexos subterrâneos mais impressionantes da América do Norte, cujas maravilhas foram reveladas em 1878. Esses salões subterrâneos, conhecidos por seus gigantescos estalactites e estalagmites, que se estendem e crescem em direção um ao outro, criam a sensação de uma antiga catedral, repleta de mistérios e maravilhas. Cada passo por esses corredores revela novas paisagens. O único órgão estalactítico, um instrumento musical que emite sons quando os martelos batem em formações calcárias esticadas. Como é possível que a natureza tenha criado um instrumento musical tão incomum que faz melodias de pedra? Lagos subterrâneos cristalinos refletem o teto de maneira tão perfeita que se cria a ilusão de uma profundidade sem fim, como se estivéssemos na beira de outro mundo. A iluminação suave que brinca nas paredes de pedra intensifica a sensação de tranquilidade mística, mergulhando os visitantes em uma atmosfera onde o tempo perde seu valor. O vulcão Irazu não é apenas um fenômeno natural, mas um capítulo da história, onde ciência e mitologia se entrelaçam, nos fazendo refletir sobre o que ainda pode estar escondido nas profundezas do nosso planeta. A montanha Roraima, que se ergue sobre as planícies circundantes da Venezuela, impressiona não apenas por sua grandiosidade, mas também por seu mistério. Sua crista plana, semelhante a uma mesa gigante, atinge a imaginação e levanta muitas perguntas. Como se formou essa formação geológica única, existente há milhões de anos? Cientistas acreditam que ela é uma das mais antigas do planeta, com uma idade de aproximadamente 2 bilhões de anos, e suas camadas guardam segredos da flora e fauna antigas que existiram em tempos remotos. Isolada do resto do mundo, a montanha abriga uma variedade de plantas e animais únicos encontrados em nenhum outro lugar. Isso a torna não apenas um objeto de interesse científico, mas também um local envolto em mitos e lendas. Tribos locais contam histórias há séculos sobre espíritos que habitam a montanha e sobre como ela servia como um ponte entre os mundos. Alguns pesquisadores sugerem que a crista plana da Roraima pode ser um resto de uma terra antiga que outrora conectava continentes. No entanto, apesar de todos os estudos, permanecem perguntas.
Como poderia ter se formado essa formação tão extraordinária na Terra, onde a natureza parece tão misteriosa quanto a própria montanha? Os viajantes que escalam suas alturas sentem não apenas a superação física, mas também uma emoção espiritual, como se fizessem parte de algo maior. A cada passo, por seus trilhos pedregosos, novos horizontes se abrem, e cada visão do horizonte desperta novas reflexões sobre o que mais esse monumento natural incomum pode esconder. Os cientistas continuam a estudá-lo, na esperança de desvendar os mistérios que podem estar nas profundezas de suas águas. A salina de Uyuni, na Bolívia, que se estende por uma área superior a 10.000 km², é a maior planície salgada do mundo. Todos os anos, durante a estação das chuvas, sua superfície se transforma em um gigantesco espelho, refletindo o céu infinito, criando um efeito hipnotizante que é impossível de descrever com palavras. O efeito de duplicação da realidade aqui é tão forte que é difícil determinar onde termina a Terra e começa o azul do céu. Mas como surgiu essa maravilha natural? É considerado que, antes de se tornar um lago salgado, o Uyuni fazia parte de um grande lago de água doce que existiu há milhões de anos. Com o tempo, à medida que o clima começou a mudar, a água desapareceu, deixando um legado generoso de depósitos salinos. Nessa planície, além dos cristais de sal, é possível encontrar formações geológicas misteriosas que, segundo os geólogos, podem guardar segredos de civilizações desaparecidas. Quais eram seus objetivos quando construíam essas terras? As lendas locais contam sobre povos antigos que usavam essa terra para rituais, mas suas verdadeiras intenções permanecem envolvidas em mistério. A beleza incomum de Uyuni atrai turistas de todo o mundo que desejam ver esse fenômeno natural com seus próprios olhos. No entanto, apesar de todos os estudos, ainda restam muitas perguntas. As propriedades místicas desse vulcão e seu brilho incomum continuam a intrigar e a causar admiração. O Lago Moraine, no Parque Nacional de Banff, é um dos lugares naturais mais conhecidos e misteriosos do mundo. Sua água, de um azul-violeta brilhante, como se fosse derramada diretamente do coração da natureza, adquire essa cor única graças às menores partículas de rochas glaciais que refletem a luz do sol. Como é lindo esse lago ao nascer do sol! Circundado por majestosas montanhas da Vale das 10 Picos, o Lago Moraine cria uma composição perfeita, como se fosse pintada por um artista talentoso. Cada pico, como um guardião de antigos segredos, protege esse cenário pitoresco, conferindo-lhe uma atmosfera especial. Em momentos como esses, quando os primeiros raios do sol começam a iluminar as montanhas, elas se tingem de suaves tons rosados e dourados, criando um espetáculo mágico que é impossível esquecer. A superfície lisa do lago reflete as montanhas ao redor, transformando-se em um espelho vivo, onde se refletem não apenas as cores do céu, mas também os mistérios que esses antigos paisagens guardam. Como a natureza conseguiu criar essa harmonia?
Pesquisas mostram que cavernas com propriedades acústicas únicas também são encontradas em outras partes do mundo, levantando a questão: existe uma conexão entre elas e as tradições culturais desses locais? O Diabo de Ponte, na Alemanha, localizada em uma paisagem pitoresca, é uma verdadeira maravilha arquitetônica. Sua unicidade reside no fato de que a reflexão do ponte na água cria um círculo perfeito, independentemente do ângulo de visão. Esse fenômeno causa admiração e mistério, levando-nos a questionar: como isso é possível? A construção do ponte foi realizada com uma precisão incrível, permitindo que ele se encaixe harmoniosamente no cenário ao redor. Cada detalhe, cada arco e pedra parecem ter sido criados com o objetivo de causar admiração. Mas quem poderia ter tido tal conhecimento e habilidade para criar uma estrutura tão perfeita em tempos tão distantes? Alguns pesquisadores sugerem que um nível tão alto de mestria só poderia ter sido alcançado com a ajuda de tecnologias antigas, sobre as quais nada sabemos. Outros acreditam que isso é resultado de rituais místicos relacionados à natureza e práticas espirituais. Mas qual é a verdadeira causa de tamanha perfeição? Apesar de muitas teorias, os segredos do Diabo de Ponte continuam sem solução, assim como o mistério de seus criadores. Coincidências estranhas e propriedades incomuns desse lugar continuam a atrair turistas e pesquisadores que buscam desvendar os mistérios ocultos em sua grandiosidade. A cada passo pelo ponte, sente-se a respiração da história, repleta de mistérios. No entanto, apesar de todos os esforços dos pesquisadores, muitas das mistérios desse enigmático bosque permanecem ocultos, aguardando seu momento. O Vale dos Geysers, na Kamchatka, é um lugar fascinante, onde a natureza revela seus segredos mais misteriosos. Centenas de jatos poderosos de água se elevam no ar, criando um efeito como se a própria terra respirasse. Os geysers que lançam água quente e vapor são impressionantes em sua grandiosidade e singularidade. Apesar de seus maravilhosos fenômenos naturais, muitos cidadãos soviéticos por muito tempo não acreditavam na existência desse vale, considerando-o um mito. Somente após a aparição de fotos coloridas que registraram esse local único, a sociedade começou a perceber que o Vale dos Geysers realmente existe e sua beleza é indescritível. Aqui, entre crateras fumegantes e rochas cobertas de musgo, a respiração da terra antiga é especialmente sentida. As imponentes jatos de água que se elevam até 30 metros causam admiração e espanto em todos que se encontram nesse canto misterioso. Muitos geysers, como o Gigante e o Dourado, com suas formas e características únicas, continuam a surpreender cientistas e viajantes. Mas como esse incrível ecossistema se formou, permanece uma pergunta sem resposta clara. Como esses esplêndidos formados pela natureza se tornaram objeto de admiração e estudo. Cada visitante, ao pisar nos pisos de pedra úmidos, não pode deixar de se perguntar quais segredos essas profundezas subterrâneas guardam. O Vale dos Monumentos, localizado no coração do oeste americano, é um cenário fascinante onde imponentes formações rochosas
se erguem ao céu, como guardiões de antigos mistérios. Esses gigantes vermelhos e laranja, esculpidos pelo vento e pelo tempo, se tornaram símbolos não apenas da beleza natural, mas também do patrimônio cultural, representando o espírito dos westerns, onde frequentemente aparecem na tela. Todo amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocam a superfície dessas formas, elas parecem ganhar vida, lançando longas sombras sobre a terra arenosa. Os povos indígenas consideraram essa terra sagrada por séculos, e suas lendas estão cheias de enigmas sobre antepassados que deixaram marcas nessas rochas. Como poderia surgir essa combinação única de natureza e cultura? Cientistas e pesquisadores ainda tentam entender como se formaram essas estruturas geológicas únicas em seu gênero. Alguns acreditam que esses monumentos são resultado de milhões de anos de erosão, enquanto outros os veem como provas de antigas civilizações que poderiam ter deixado aqui seus enigmáticos sinais. Quais são as verdadeiras causas de sua presença nessa terra? Mas essa não é a única mistério escondido nesses lugares. Se observarmos as colinas ao redor, podemos notar vestígios de antigas trilhas que, possivelmente, foram usadas por seres humanos primitivos. Esses corredores do tempo levam a mundos desconhecidos, dos quais apenas podemos especular. Quantos segredos estão escondidos em suas profundezas, aguardando que a humanidade volte a prestar atenção nelas. Pamukkale, como um canto de fada, encanta com sua beleza imaculada. Essas cascatas de terraços de travertino, formadas por fontes termais, parecem como se a encosta da montanha estivesse coberta por uma camada macia de neve. A água, rica em cálcio, ao evaporar, deixa depósitos brancos densos, criando uma paisagem fantástica que pode ser corretamente chamada de maravilha natural. O nome Pamukkale significa castelo de algodão, e desde tempos antigos este lugar atraiu pessoas que desejavam desfrutar de banhos terapêuticos. Gregos e romanos acreditavam nas propriedades curativas dessas fontes termais, e aqui, entre os terraços pitorescos, eles encontravam consolo e saúde. Muitos textos antigos descrevem esta região como um lugar sagrado, onde a água verdadeiramente curava doenças e restaurava as forças vitais. Mas o que realmente se esconde por trás dessa beleza? Como a natureza conseguiu criar uma paisagem tão única e cativante? Historiadores e arqueólogos continuam a explorar Pamukkale, tentando desvendar seus mistérios, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Cada canto do Namibe está cheio de mistérios que aguardam para serem revelados. Quais são os segredos escondidos nas profundezas dessa misteriosa desert? O praia de Reynisfjara, na Islândia, não é apenas um oásis de beleza, mas um lugar onde a natureza revela suas criações mais enigmáticas e dramáticas. Areia vulcânica preta, lavada por ondas oceânicas brancas, cria um contraste que fascina e atrai. Este praia, formada por lava solidificada, triturada pelo tempo e tempestades, parece ter saído de uma página de um romance fantástico, onde rochas majestosas e colunas de basalto lembram cenários de filmes sobre outros mundos. Em frente à praia,
erguem-se as colunas de mar de Reynis Drangar, cobertas por lendas, segundo as quais são trolls pegos ao amanhecer e petrificados para sempre. Essas formidáveis estruturas, como guardiões de antigos mistérios, observam aqueles que se atrevem a se aproximar da praia. Os moradores locais sabem, aqui, na fronteira entre terra e mar, não estão apenas os maravilhas da natureza, mas também mistérios que permanecem sem solução. Mas Reynis Fijara não é apenas um prazer estético, mas também um lugar que inspira profundo respeito. Ondas fortes e correntes repentinas tornam a praia uma das mais perigosas do mundo, avisando os viajantes de que não é tudo tão simples quanto parece à primeira vista. Talvez no futuro possamos desvendar outros mistérios ocultos nas entranhas da Terra, pois cada nova visão desse vulcão abre horizontes inesperados. Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lagos mais misteriosos e perigosos do planeta. Sua água alcalina, com um pH que pode chegar a 10,5 e temperatura que frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius, cria condições que lembram um reator químico vivo. Aqui, nesse lago mortal, os corpos de animais que caem no lago podem literalmente petrificar, ficando preservados em uma beleza assustadora. A superfície do natron tem uma cor vermelha viva ou laranja, criada por micro-organismos e algas especiais que conseguem sobreviver em condições tão extremas. Esses seres vivos não apenas tingem a água, mas também formam um ecossistema único, capaz de existir em ambientes extremamente severos. Como eles conseguem sobreviver em um lugar onde a vida parece impossível? Apesar do espanto causado por esse ambiente mortal, o lago se torna lar para milhões de flamingos. Essas aves incríveis utilizam o natron como uma fortaleza natural, inacessível a predadores, e ali se reproduzem em segurança. Como eles conseguem sobreviver em condições tão extremas, mantendo-se em harmonia com esse lago perigoso? Pesquisas geológicas mostram que o Baikal é uma antiga vala rifta e sua história começou há mais de 25 milhões de anos. Mas como exatamente isso ocorreu e quais segredos o fundo do lago guarda, permanece um mistério para a ciência. Entre os vastos espaços da Atacama, o local mais seco do planeta, se escondem muitos mistérios. Aqui, em algumas regiões, chuvas não foram registradas por séculos e apenas o vento sussurra suas histórias antigas entre as dunas de areia. Uma sensação de silêncio e mistério toma conta quando se olha para as paisagens desoladas que, no entanto, escondem vestígios de antigas civilizações. Nesse cenário deserto, arqueólogos encontram artefatos misteriosos, restos de antigos assentamentos deixados por pessoas que conseguiram sobreviver em condições extremas. Essas pessoas usavam métodos únicos de irrigação para garantir água, mesmo sem chuvas. Como eles conseguiam? Quais eram seus segredos? No entanto, esses não são os únicos mistérios que se escondem na Atacama. Cientistas observam que em sua área há geoglifos enigmáticos, visíveis apenas de cima. Esses grandes desenhos, esculpidos na terra, representam animais e símbolos, sem explicação. Qual era seu propósito? Talvez servissem como indicadores de navegação ou sinais rituais.
Entre esses mistérios também estão fósseis de antigos organismos preservados em condições que parecem impossíveis para a vida. Em alguns lugares da Atacama foram encontrados restos de algas com mais de 30 milhões de anos. Como a vida conseguiu existir nesse ambiente rigoroso? No entanto, apesar de toda a beleza e singularidade, permanece a pergunta: quais outros segredos esse lugar mágico guarda e como ele está relacionado com outros fenômenos naturais que ainda não conseguimos desvendar? O cenote de Vichy, em Tulum, é um dos lugares mais fascinantes da península de Yucatán, conhecido por sua água cristalina de cor azulada. A atmosfera mística desse poço natural é criada pelos raios de luz que passam através das folhas das árvores e se refletem na superfície da água como se fossem mágicos espelhos. Os cenotes se formaram devido ao desmoronamento das abóbadas das cavernas subterrâneas, preenchidas com água, e desde tempos antigos eram considerados pelos maias como portas sagradas para o mundo subterrâneo. Esses formados naturais não apenas serviam como fontes de água potável, mas também desempenhavam um papel crucial nos rituais e crenças das antigas civilizações, que os viam como um portal para outra dimensão. O cenote de Vichy atrai muitos turistas, tornando-se um local popular para mergulho e meditação. A acústica perfeita e o sentimento de paz que ele oferece a cada visitante criam uma atmosfera única para a autorreflexão e a purificação espiritual. A Roraima não é apenas um ponto geográfico no mapa, mas também um símbolo de antigos mistérios que continuam a atrair pesquisadores e aventureiros de todo o mundo. O Lago Baikal não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira enigma da natureza, que esconde muitos mistérios sob sua superfície espelhada. Com uma profundidade superior a 1 quilômetro, é o lago mais profundo do mundo, e sua água cristalina, rica em minerais, impressiona pela transparência. No inverno, quando a superfície do Baikal está coberta de gelo, podem ser observados fenômenos impressionantes. Cristais de gelo, como mágicos diamantes, formam padrões intricados, enquanto abaixo deles se esconde um mundo subaquático rico. A flora e a fauna únicas do Baikal tornam-no um objeto de estudo para cientistas e naturalistas. Aqui habitam espécies raras como a foca Baikal e esponjas baikais, que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. A ecossistema do lago impressiona pela diversidade e cada novo pesquisador se depara com enigmas que revelam mudanças antigas no meio ambiente. No entanto, ao refletir sobre como esse lago se formou, surge uma pergunta: como uma estrutura natural tão complexa poderia ter se formado ao longo de milhões de anos? Cada reflexão na água parece sussurrar sobre antigas lendas e segredos esquecidos, deixando-nos com a pergunta: quantos mistérios ainda estão escondidos em nossa história, esperando para serem descobertos? As cavernas de gelo de Eisriesen, localizadas nas montanhas alpinas da Áustria,
representam uma formação natural majestosa que encanta pela sua beleza e mistério. A extensão da maior caverna de gelo do mundo ultrapassa os 40 quilômetros e cada uma de suas galerias guarda mistérios que aguardam ser descobertos. As paredes internas da caverna brilham como diamantes, refletindo a luz que entra através de pequenas fendas, criando uma atmosfera repleta de magia e segredos antigos. Cientistas afirmam que Eisriesen se formou há mais de 1 milhão de anos, quando os glaciares começaram a se formar nas regiões montanhosas. Aqui é possível ver impressionantes formações de gelo, como estalactites e estalagmites, que crescem lentamente, como cachoeiras congeladas. Mas e se essas estruturas de gelo não fossem apenas fenômenos naturais, mas parte de rituais antigos, conhecidos por poucos? Alguns cientistas especulam que nas profundezas da caverna podem estar escondidos artefatos que indicam a presença de civilizações antigas que poderiam ter habitado esses lugares. Como os seres humanos, mesmo em condições climáticas severas, poderiam criar seus refúgios em um lugar tão inacessível? Lendas locais contam sobre fantasmas que vagueiam pelos corredores de gelo e sussurros que vêm das profundezas. Essas histórias aumentam o interesse pela caverna e nos deixam com a pergunta: quais outros segredos estão escondidos sob a camada de gelo? Hoje, Eisriesen continua sendo objeto de estudos e atraindo turistas que desejam tocar essa maravilha natural. O que mais este canto misterioso pode revelar sobre as civilizações antigas que buscavam aqui salvação e cura? O Canyon de Antílope, na Arizona, é um lugar maravilhoso, onde a natureza criou sua própria galeria, cheia de mistérios e beleza. As paredes estreitas de arenito, enquadradas pelos raios de sol, criam ondas de luz e sombra, como uma tela viva que se transforma constantemente sob a luz. Este espaço, preenchido pelo sussurro misterioso do vento, conta milhões de anos em que a água e o vento, lentamente, mas inexoravelmente, moldaram suas curvas suaves. Cada curva do cânion lembra a grandiosidade da natureza, onde cada fissura e cada guanuta parecem fazer parte de uma história antiga. Os raios de luz que se infiltram pelas fendas estreitas criam efeitos luminosos únicos, tornando este lugar um dos mais fotografados do mundo. As paredes do cânion, que se curvam e dançam diante dos olhos dos visitantes, lembram o movimento de uma teia, balançando-se suavemente sob o sol ardente do deserto. Talvez nas profundezas dessa terra enigmática estejam escondidos artefatos que possam revelar segredos dos quais a humanidade ainda nem suspeita. As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, são uma verdadeira maravilha natural, onde cada passo sob a espessa camada de gelo antigo é envolto em magia. Ao entrar nestas cavernas, dá a sensação de estar em outro mundo. A luz se reflete nas paredes, criando um brilhante e hipnotizante azul que encanta e deixa sem palavras. Essas cavernas se formam a cada inverno dentro do maior glaciar da Europa, e a cada ano sua forma muda como um ser vivo que reage ao mundo ao seu redor.
A pureza do gelo e a pressão de séculos de camadas dão a ele uma tonalidade rica de safira, fazendo com que pareça estar dentro de um grande cristal. Este efeito mágico é intensificado pela luz que penetra na espessura do gelo, criando padrões e sombras únicas. No entanto, apesar de toda a beleza, este lugar esconde seus perigos. O gelo está sempre em movimento e as cavernas têm sua própria vida, tornando sua exploração arriscada. Para chegar até aqui é necessário o acompanhamento de guias experientes, que sabem como se mover com segurança por este reino de gelo. Cada visita é uma oportunidade não apenas de apreciar a grandiosidade da natureza, mas também de lembrar como é fácil perder o contato com a segurança nesse mundo misterioso. A ascensão ao Chomolungma não é apenas um teste de resistência física, mas também uma imersão nas antigas lendas sobre a grande montanha que fala, mas em silêncio, na linguagem do vento e da neve. Etna, o majestoso vulcão da ilha da Sicília, é não apenas o vulcão mais ativo da Europa, mas também um dos mais impressionantes espetáculos naturais do nosso planeta. Seus erupções ocorrem regularmente há milhares de anos, formando novos cráteres, campos de lava e fluxos que são visíveis até do espaço. Rios de lava, expelidos das profundezas, criam paisagens únicas, enquanto nuvens de cinzas se elevam ao céu, lembrando a infinita força da natureza. A altura da Etna varia constantemente devido ao acúmulo e ao desmoronamento da lava, o que lhe confere um caráter imprevisível. Em seus flancos coexistem picos cobertos de neve e desertos de cinzas, criando um contraste que fascina e atrai. Imagine, de um lado, picos cobertos de neve e do outro, terras carbonizadas onde a vida luta pela sobrevivência. Na mitologia, a Etna era considerada o local de prisão do deus ferreiro Hefesto e dos gigantes ciclopes que forjavam raios para Zeus. Essas antigas lendas ainda são sentidas na respiração da montanha, como se a própria Etna guardasse os segredos de seus criadores. Como um lugar tão majestoso poderia se tornar símbolo de destruição e criação? Ao contemplar essa beleza, é impossível não se perguntar quais segredos estão guardados nas profundezas dessa rio e o que mais pode estar escondido em suas águas. As Singas de Bemaraha, na Madagascar, são verdadeiramente um lugar fascinante, onde a natureza criou um impressionante bosque de pedra. Formações calcárias afiadas que se elevam ao céu lembram torres intricadas, e ao contemplar essas figuras estranhas, é impossível não sentir-se em outro mundo. Essas majestosas rochas, formadas há milhões de anos, parecem guardar em si ecos de antigos mistérios e enigmas. Cada passo por esse bosque de pedras leva através de passagens estreitas e profundos desfiladeiros, onde os sons da natureza se misturam ao misterioso silêncio dos gigantes de pedra. Pesquisadores sugerem que essas formações foram criadas devido à erosão prolongada, mas como a natureza poderia criar essas formas caprichosas? Algumas teorias até sugerem que aqui poderiam ter existido santuários antigos, ocultos dos olhos modernos.
Os moradores locais, que viveram ao lado das singas por gerações, contam lendas e mitos relacionados a esse lugar. Eles acreditam que as formações de pedra são espíritos ancestralizados em pedra, guardando as terras de visitantes indesejados. Mas qual é a verdadeira natureza dessas enigmáticas rochas? As perguntas que elas levantam permanecem sem resposta. Entre essas formas afiadas, é possível encontrar cavernas extensas que, segundo os cientistas, serviam de abrigo para os antigos. Especialmente interessante é o fato de que dentro delas foram encontrados vestígios de habitação antiga e ferramentas de trabalho. Podiam essas cavernas ter sido locais de reunião para antigos caçadores? As singas de Bemaraha não são apenas um fenômeno natural. É um lugar onde a história e a mitologia se encontram, criando uma atmosfera de desconhecido. A laguna Jeux-Coul-Sarlon, com sua beleza hipnotizante e profundezas misteriosas, continua a atrair a atenção de aventureiros e pesquisadores que desejam desvendar seus mistérios. O Lago Mono, na Califórnia, com suas torres calcárias incomuns que se erguem acima da superfície da água, cria uma atmosfera que parece que estamos em outro planeta. Essas formações antigas, esculpidas pelo vento e pelo tempo, parecem fazer parte integrante do misterioso cenário que atrai pesquisadores com sua beleza incomum. Algumas dessas torres atingem até 30 metros de altura, como silenciosos guardiões, observando o mundo ao redor por milênios. É difícil não se perguntar como essas estruturas enigmáticas se formaram. Geólogos sugerem que elas surgiram como resultado de processos complexos relacionados à mudança do nível da água e à mineralização. No entanto, apesar das explicações científicas, muitos moradores locais e visitantes sentem que há algo mais além da geologia nessas formações. Talvez sejam vestígios de antigas civilizações que um dia habitavam essas terras. Mas isso não é a única pergunta que o Lago Mono levanta. Ele também é famoso por seus ecossistemas únicos, que incluem espécies raras de flora e fauna. Por exemplo, nesse lago vive uma das espécies de camarão mais incomuns, o Mono Lake Brine Shrimp, que impressiona pela capacidade de sobreviver na água salgada. As águas enigmáticas do Lago Mono guardam muitos mistérios, e cada visita aqui abre novos horizontes para reflexões. O fenômeno das areias cantoras não só fascina, mas também deixa muitas perguntas sem resposta. Quantas outras enigmas naturais ainda aguardam ser descobertos em diferentes cantos do mundo? O Cânion de Marfim de Ruskeala, na Carélia, é um lugar extraordinário, onde a natureza e a história se unem em uma obra-prima única. Em tempos passados, aqui era extraído o mármore, que foi utilizado na construção de grandes edifícios como a Catedral de São Isaac e outros palácios de São Petersburgo. Os blocos de mármore, extraídos das entranhas da terra, guardavam segredos de séculos, mas após o fechamento das minas, o cânion se encheu de água, transformando-se em um canto de fadas. Agora, as profundezas turquesa de Ruskeala refletem as paredes verticais de mármore, criando uma atmosfera de magia e mistério. Cada movimento da água aqui parece sussurrar sobre antigos segredos, sobre as pessoas que trabalharam nesses lugares
e sobre como a natureza reconquistou tudo. Hoje, esse cânion é um dos locais turísticos mais belos da Rússia, atraindo visitantes de todo o mundo. Em Ruskeala, é possível ver cavernas subterrâneas que guardam muitos segredos e cachoeiras cujos sons se misturam ao silêncio do cânion. Cientistas continuam a pesquisar essa região maravilhosa, mas os mistérios da White Desert permanecem inexplicáveis até hoje. Chang'an não é apenas um sistema de cavernas aquáticas, mas um lugar mágico, inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Aqui, o rio serpenteia entre montanhas majestosas de calcário, enquanto os barcos deslizam suavemente através de dezenas de túneis naturais, abóbadas e grutas, criando a sensação de estar navegando por um rio subterrâneo mergulhado em um mistério sombrio. O cenário único de Chang'an se formou há milhões de anos sob a influência da água e do tempo, transformando-se em um dos lugares mais pitorescos da Sudeste Asiático. As formas complexas das montanhas e as grutas caprichosas causam admiração, enquanto seus mistérios atraem pesquisadores e turistas que desejam desvendar os enigmas da natureza. O local ganhou fama mundial após as filmagens do filme King Kong, Ilha do Crânio, onde apareceu como um planeta selvagem e virgem, oculto entre névoas e rochas. Essa interpretação cinematográfica apenas aumentou o mistério de Chang'an, transformando-o em um símbolo dos cantos inexplorados do nosso planeta. Fica apenas para especulação quais outras descobertas nos aguardam nesse canto misterioso da Califórnia, onde a natureza e a história se entrelaçam em um complexo padrão. As majestosas rochas de Moher, como guardiões da antiguidade, erguem-se sobre o vasto Oceano Atlântico, alcançando uma altura de 214 metros. Esses grandiosos formados estendem-se por 8 quilômetros ao longo da costa da Irlanda, criando um cenário hipnotizante que fascina e atrai. Aqui, na extremidade do mundo, o vento sussurra histórias de eras passadas, enquanto as ondas do oceano, quebrando-se contra as rochas, parecem tentar contar sobre o que foi esquecido. Cada canto dessas rochas está cheio de mistérios. Como elas se formaram? Alguns cientistas afirmam que milhões de anos atrás, aqui existia um oceano tropical que deixou esses grandiosos formados. Mas como ocorreu essa mudança climática que levou à formação desses paisagens severas e majestosas? As rochas de Moher não apenas impressionam por seu tamanho, mas também escondem muitos artefatos que indicam a presença humana nesses locais. Ao redor, podem-se encontrar monumentos antigos e vestígios de assentamentos que existem aqui há milhares de anos. Qual era a vida daqueles que viviam na extremidade desse oceano e olhavam para o abismo? Mas isso não é tudo. Nas proximidades das rochas existem outros segredos. Os moradores locais contam mitos e lendas ligados a essas majestosas rochas, sobre como elas se tornaram um local de peregrinação para os buscadores de aventuras. Essas histórias, cheias de mistérios e maravilhas, adicionam mais uma camada à já complexa história desse lugar.
As rochas de Moher, sem dúvida, são não apenas um prodígio da natureza, mas também um patrimônio cultural, sobre o qual ainda muito precisa ser descoberto. Quantas ainda são as segredos que este lugar sagrado guarda, esperando para serem descobertos? O vulcão Irazu, na Costa Rica, não é apenas uma formação geológica, mas uma verdadeira enigma da natureza. Seu lago crateriano, de uma cor esmeralda ou turquesa incomum, muda sua tonalidade dependendo da composição química, o que desperta admiração e espanto. Como isso é possível? Cada visita a esse local é como uma viagem a outra dimensão, onde a natureza nos revela seus segredos. As águas do lago refletem a luz, criando tons misteriosos que cativam a imaginação. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos que guardam essas águas, lembrando que a natureza está cheia de significados ocultos. Mas o enigma não se limita apenas à cor do lago. O vulcão Irazu também é famoso por seu passado ativo, que deixou muitos cráteres e fluxos de lava. Como uma força tão poderosa da natureza pode formar paisagens tão maravilhosas? Pesquisas mostram que as mudanças na cor da água estão relacionadas à presença de diferentes minerais e ácidos nela. Mas como exatamente esses elementos interagem e influenciam a percepção do lago? Cada novo análise traz mais perguntas do que respostas. Os mistérios do Irazu continuam a atrair pesquisadores para suas margens. Cientistas buscam entender o que está oculto sob sua superfície, mas talvez algumas enigmas permaneçam para sempre sem solução. Mas quais são as verdadeiras causas da origem desse fenômeno geológico? Talvez as respostas a essas perguntas estejam escondidas nas profundezas da própria Terra, aguardando que alguém consiga decifrá-las. O Parque Nacional de Yellowstone é um lugar misterioso onde a natureza exibe seus aspectos mais vibrantes e estranhos. Aqui, entre florestas sem fim e montanhas majestosas, é possível observar geysers que lançam água quente a alturas de dezenas de metros e fontes termais com cores brilhantes, quase fantasmagóricas. Esses poços termais pintados de azul, amarelo e laranja atraem olhares e causam admiração. Mas abaixo dessa paisagem pitoresca esconde-se um dos mais poderosos supervulcões do planeta, o supervulcão de Yellowstone, sobre o qual os cientistas falam com cautela, tem potencial para erupções colossais que podem alterar o clima e o paisagismo de continentes inteiros. A atividade vulcânica aqui não é apenas uma coincidência, ela forma ecossistemas únicos, atraindo espécies raras de flora e fauna. Como esse vulcão, que dorme há milhares de anos, pode influenciar tanto o mundo ao seu redor? Pesquisas mostram que sob a Terra existem grandes reservatórios magmáticos que continuam a se acumular e podem, um dia, acordar. É fascinante que na natureza desse lugar não apenas se cria, mas também se destrói, deixando rastros misteriosos. Caminhando pelo parque, você pode sentir o cheiro de enxofre e, sob seus pés, sentir o calor emanando da terra. Tudo isso cria uma atmosfera cheia de mistérios e incertezas.
Quais são os verdadeiros segredos escondidos nas entranhas de Yellowstone? Aqui, neste vale misterioso, é possível sentir a conexão com tempos antigos, quando cada gota de água deixava sua marca no arenito. Mas o que mais este cânion esconde? Quais segredos do passado da humanidade podem estar selados em suas paredes? Na altura de 8.888 metros, a montanha Everest se estende, o ponto mais alto do nosso planeta, que simboliza não apenas a coragem humana, mas também os limites do possível. Os habitantes locais, conhecidos como Sherpas, chamam-na de Sagarmatha ou Chomolungma, que significa Mãe da Terra. Para eles, essa montanha é sagrada, profundamente enraizada na cultura e na mitologia, como símbolo da grandeza da natureza e de sua imprevisibilidade. A ascensão ao Everest não é apenas um desafio físico, mas também uma jornada espiritual, onde cada alpinista se depara com as forças poderosas da natureza. A altitude, o frio e o ar rarefeito se tornam um teste não apenas para o corpo, mas também para o espírito. A cada passo, o ser humano se aproxima da linha entre a vida e a morte, reconhecendo a fragilidade de sua existência nesse mundo grandioso, mas perigoso. Muitos pesquisadores e alpinistas contam sobre a sensação de unidade com a natureza ao alcançar a cima. Mas o que exatamente faz as pessoas voltarem a esses perigosos cumes? Qual é a verdadeira natureza desse desejo? A vontade de dominar a altitude ou o desejo de autoconhecimento? Todo ano, centenas de corajosos escalam a montanha, mas nem todos retornam de suas cimas. O Everest guarda seus segredos, e sob suas camadas de neve podem estar as histórias daqueles que ficaram para sempre em seus abraços. No entanto, todos esses mistérios permanecem sem solução, assim como as perguntas sobre quais segredos ainda podem estar escondidos sob as areias da Atacama, esperando para serem descobertos. A Vale da Lua, no Chile, é um lugar onde a Terra parece revelar sua natureza primitiva e misteriosa. O cenário aqui é tão peculiar que lembra a superfície da Lua. Rochas afiadas cobertas por uma camada branca de sal e dunas de areia onduladas criam a sensação de estar em outro mundo. Neste espaço deserto, até o ar se enche de uma atmosfera de mistério, e o silêncio intensifica a sensação de distância da realidade comum. A NASA escolheu essa valley para testar seus rovers, pois suas formações geológicas únicas e condições extremas são ideais para simular a superfície lunar. Cientistas aqui não apenas estudaram as propriedades físicas do solo, mas também sua reação a diferentes condições climáticas. Como essa beleza selvagem poderia ter se formado em nosso planeta é um tema de debate entre geólogos e pesquisadores. Mas essa não é a única enigmática questão da Vale da Lua. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos observados na região, uma luz que aparece à noite e sons misteriosos que vêm das profundezas das montanhas. Alguns acreditam que isso sejam sinais de civilizações antigas que deixaram suas marcas nesse lugar misterioso, enquanto outros afirmam que são resultados de processos naturais, dos quais ainda não temos conhecimento. A Vale da Lua continua a atrair pesquisadores e turistas,
levantando perguntas sobre quais outros mistérios estão ocultos sob sua superfície. Cada um desses locais guarda em si muitos segredos e perguntas. Como a natureza conseguiu formar essas formações tão estranhas e maravilhosas? A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inhospitáveis do planeta, onde a natureza se manifesta em suas formas mais severas e enigmáticas. Aqui, entre areias escaldantes e vulcões em ebulição, encontram-se lagos ácidos, cujas águas brilham em tons venenosos de verde esmeralda e amarelo vivo, lembrando mundos distantes onde a vida parece impossível. Esses lagos, com sua beleza inexplicável e química mortal, causam ao mesmo tempo medo e admiração. A atividade vulcânica da depressão de Danakil não conhece descanso. Géiseres e fumarolas expelam gases quentes, enchendo o ar com aromas estranhos e criando a sensação de estar em outro planeta. As cores vibrantes de laranja esverdeado, geradas por micro-organismos que habitam condições extremas, formam paisagens pitorescas que podem ser encontradas apenas nas mais belas fantasias. Mas como um ecossistema tão complexo poderia se desenvolver em um ambiente tão hostil? Os moradores locais, que conhecem cada fenda e cada fonte, contam lendas antigas que ligam essa terra a deuses e espíritos. Eles falam sobre antigos mistérios que a humanidade ainda não conseguiu decifrar. Como essa depressão enigmática se formou e o que ela pode nos contar sobre o passado da Terra? Na depressão de Danakil, a natureza e o tempo se entrelaçam em um padrão misterioso que não cessa de fascinar cientistas e pesquisadores. Pesquisas mostram que os flamingos se adaptaram a essas condições extremas, mas a pergunta permanece: quantos outros mistérios ainda esconde esse lago misterioso? A Valley of Fire, no Nevada, é um lugar fascinante, onde ondas de pedra e rochas vermelhas criam a sensação de uma paisagem marciana. Aqui, contra o fundo de arenito vermelho que brilha sob o sol escaldante, é difícil não sentir a força misteriosa da natureza que deixou sua marca nesta terra. Este parque nacional se formou há mais de 150 milhões de anos, quando uma antiga desertificação foi preenchida por dunas que, com o tempo, se transformaram em imponentes formações rochosas. Cada uma dessas maravilhas de pedra parece guardar segredos que apenas aguardam serem revelados. Nas cavernas e nas rochas da Valley of Fire encontram-se petróglifos criados pelos índios do povo Anasazi há mais de 3.000 anos. Essas imagens enigmáticas representam não apenas o patrimônio histórico, mas também um testemunho de como os povos antigos interagiam com o mundo ao seu redor. Como os índios conseguiram registrar seus pensamentos e sentimentos em tais rochas severas. O que exatamente eles tentavam transmitir aos seus descendentes através desses desenhos misteriosos? Estudos indicam que, mesmo nas profundezas dessas cavernas, há sinais de vida antiga,
Mas quais segredos elas guardam? Como a natureza conseguiu criar tamanha beleza e mantê-la por milhares de anos? A Laguna de Gelo Jökulsárlón, na Islândia, é um lugar onde o tempo parece ter parado e imponentes blocos de gelo flutuam lentamente pela água calma, criando paisagens hipnotizantes. Gigantescos icebergs, formados por gelo de milhares de anos, brilham sob os raios de sol, refletindo uma variedade de tons de azul e branco e, às vezes, até tons misteriosos de roxo. Aqui, na fronteira entre gelo e mar, é impossível não sentir a majestade da natureza, sua força e fragilidade ao mesmo tempo. Os sons de gelo quebrando e o sussurro da água criam uma atmosfera cheia de mistérios. Como surgiram esses enormes icebergs e quais segredos eles podem revelar sobre o passado da Terra? Ao redor da laguna, camadas de história se acumulam, onde cada pedaço de gelo é testemunha de eventos antigos que ficaram para sempre sob a camada de água. Entre as águas transparentes que refletem o céu, é possível ver sombras de animais marinhos observando as cenas incríveis que se desenrolam na superfície. Alguns pesquisadores afirmam que essa laguna é um dos lugares mais rapidamente mudantes do planeta, onde o glaciar Vatnajökull perde seus tamanhos a cada ano. Mas essa não é a única pergunta que esse lugar levanta. Quantos mistérios ainda estão escondidos sob a camada de gelo? Talvez nessas águas estejam os restos de criaturas antigas ou até mesmo artefatos deixados por civilizações há muito desaparecidas. As cavernas de gelo de Vatnajökull se tornam um refúgio para aqueles que desejam tocar as antigas enigmas da natureza. Mas, como muitos outros lugares no planeta, elas continuam cheias de mistérios inexplorados. A caverna de Fingal, localizada em uma das ilhas rochosas da Escócia, é uma verdadeira obra-prima da natureza. Suas imponentes colunas de basalto formadas por processos vulcânicos antigos parecem emergir das profundezas do mar, criando um cenário hipnotizante que é difícil de esquecer. As paredes da caverna refletem a luz, brincando com tons de verde escuro e azul profundo, tornando esse lugar semelhante a um mundo mágico, escondido dos olhos. No entanto, o que realmente encanta os visitantes é a acústica da caverna. Cada som pronunciado aqui parece ganhar uma nova vida, ressoando em vastas extensões. Esses sons misteriosos inspiraram o famoso compositor Felix Mendelssohn a criar a Sinfonia das Hébridas, que transmite o espírito desse lugar enigmático. Como tal inspiração musical poderia surgir de formas naturais antigas? De acordo com as lendas, a caverna foi nomeada em homenagem ao lendário herói Fingal, que, segundo as tradições, habitava essas terras. Os moradores locais acreditam que aqui, entre as colunas e os sons das ondas, estão escondidas as segredos dos mitos e contos antigos. No entanto, os mistérios não terminam por aí. Como a cachoeira poderia se tornar um símbolo de força e beleza, ao mesmo tempo em que está cercada de mistérios? A ilha de Socotra, no Iêmen, é um canto fascinante do planeta, onde a natureza preservou seus mistérios e enigmas. Aqui você encontrará a Árvore do Dragão, com sua forma peculiar.
lembrando grandes chapéus de cogumelos, e a árvore botelha, erguendo-se ao céu com um tronco maciço, como se guardasse conhecimentos antigos. Essas plantas únicas, que não existem em nenhum outro lugar do mundo, são apenas parte de um enigma que Socotra oferece. Como elas conseguiram sobreviver e se adaptar a condições tão severas? Por trás delas não há apenas características biológicas, mas também mitos, transmitidos de geração em geração, que contam a origem dessas plantas e sua ligação com culturas antigas. Socotra é também conhecida por seus impressionantes cenários, montanhas sinuosas, rodeadas por praias brancas e um mar azul vivo, criando uma atmosfera onde o tempo parece ter parado. Os moradores locais, descendentes de povos antigos, ainda vivem em harmonia com a natureza, transmitindo tradições e lendas antigas que causam admiração e espanto. Qual é, então, a história dessa ilha misteriosa? Cientistas estudam sua flora e fauna, tentando desvendar os mistérios que ela guarda. Cada nova espécie encontrada em Socotra levanta mais perguntas do que respostas, deixando os pesquisadores em busca da solução desse antigo enigma. A White Desert, no Egito, é um lugar impressionante, onde formações de gesso, criadas pela natureza, assumem as formas mais curiosas. Essas majestosas esculturas lembram cogumelos, animais e até rostos humanos, como se fossem vestígios de civilizações antigas das quais sabemos tão pouco. Os padrões complexos, esculpidos pelo tempo e pelo vento, evocam imagens de épocas passadas, quando essas terras poderiam ser completamente diferentes. Caminhando por essa paisagem misteriosa, você sente a frescura das pedras de gesso e o leve sussurro da areia sob seus pés. O cenário ao redor parece ao mesmo tempo familiar e completamente estranho, como se você tivesse chegado a outro planeta. Este lugar, onde o silêncio enche o ar e apenas os sons da natureza lembram da vida ao redor. Alguns pesquisadores sugerem que essas formações de gesso são resultado de milhões de anos de erosão. Mas existem também teorias mais místicas. Muitos acreditam que aqui estão escondidos antigos mensagens, deixadas por civilizações esquecidas que tentaram transmitir seus conhecimentos às gerações futuras. Como essas formações tão estranhas poderiam ter surgido exatamente aqui, no coração do deserto? Entre os moradores locais, circulam lendas de que a White Desert guarda segredos que podem mudar nosso entendimento da história. Talvez alguém das antigas civilizações conhecesse a magia desse lugar, e agora ele observa silenciosamente enquanto os pesquisadores modernos tentam desvendar seus mistérios. Nessa deserto onde o tempo parece ter parado, cada formação não é apenas uma pedra, mas parte de um enigma que ainda espera ser descoberto. As vastas praias de Moeraki e suas pedras misteriosas aguardam novas descobertas que podem mudar nossa compreensão do passado. Coberto com segurança no coração da Indonésia, o vulcão Kawah Ijen impressiona com seu espetáculo impressionante, lava azul brilhando na escuridão. Esse fenômeno natural extraordinário ocorre graças a enxofre em chamas que, interagindo com um regime térmico elevado, cria uma representação visual capaz de encantar qualquer observador.
Parece que o próprio vulcão guarda segredos que não está apressado em revelar. Ao redor do cráter, o ar está impregnado com o cheiro de enxofre, e o cenário lembra um mundo alienígena, onde fluxos brilhantes de lava emergem das entranhas da Terra, cegando com sua luz intensa na noite. Esse espetáculo atrai pesquisadores e turistas que buscam compreender como a natureza pode criar fenômenos tão estranhos e esplêndidos. Mas como exatamente se formam essas línguas de fogo azuis? Os moradores locais contam lendas antigas relacionadas ao vulcão, afirmando que ele é a morada de espíritos poderosos. Essas tradições históricas se entrelaçam com pesquisas científicas, criando uma atmosfera única, cheia de mistérios. Cada passo nesse lugar único enche o ar com uma sensação de antiguidade, como se o próprio tempo tivesse parado. No entanto, além de seus maravilhosos aspectos visuais, o Kawa Ijen também esconde perigos. A atividade vulcânica e as altas concentrações de enxofre tornam esse lugar não apenas belo, mas também ameaçador, destacando a importância de estudar suas particularidades. Como é possível que a natureza tenha criado um lugar tão extraordinário, cheio de contradições? Entre as expedições e pesquisas, os cientistas continuam a desvendar os mistérios relacionados ao Kawa Ijen, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais segredos guardam os velhos glaciares que outrora nutriam esse lago? O Monte Bromo, na Indonésia, não é apenas um vulcão, mas um lugar misterioso, onde a Terra encontra o céu. Dentro da grande caldeira, semelhante a um cenário lunar, ergue-se essa montanha vulcânica ativa, lançando nuvens de fumaça cinzenta, como se sussurrasse segredos antigos. Os crateres ao redor e as rochas carbonizadas criam uma atmosfera de mistério e grandiosidade. A 2.300 metros acima do nível do mar, o Bromo atrai a atenção não apenas por sua imponência, mas também por seu ecossistema único, que conseguiu sobreviver nestas condições rigorosas. Como as plantas e animais conseguiram se adaptar a esses ambientes vulcânicos? Cada amanhecer aqui é um espetáculo, quando os primeiros raios de sol iluminam a caldeira e o mundo se enche de magia. Os moradores locais, conhecidos como bromenses, estão cercados por lendas sobre o vulcão, que é considerado sagrado. Eles acreditam que o Bromo é a casa de um deus que protege suas terras de infortúnios. Mas o que realmente se esconde por trás dessa crença? Cientistas estudam a atividade geológica do Bromo e sua relação com outros vulcões da região, mas muitos aspectos desse lugar ainda são um mistério. Os sons misteriosos que vêm das entranhas do vulcão às vezes assustam os moradores locais. Eles se perguntam: o que exatamente causa esses sons enigmáticos? Alguns sugerem que são sinais de forças antigas que continuam a influenciar nosso mundo.